Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante! Estamos começando mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança, onde eu, Henry Chuang, e ela, Thalita Leme Chuang, discutimos, conversamos, pensamos sobre um ou mais assuntos de dança. É isso, né? Yep. Deixei alguma informação de fora? Você fez não. uma cara de que eu esqueci alguma coisa? Não, Não? Sério mesmo? sério. Então tá bom. Tudo bom com você, Thalita? Tudo bom comigo? Yes, que bom. Espero que esteja tudo bem aí com você, Sim. ouvinte ou assistinte aí do outro lado da linha. Yes. Yes. Então vamos lá para a nossa segunda parte do Thalita Game Show. Thalita gente Game fez, Show. Né, no episódio passado a gente fez umas perguntas aí que a Thalita trouxe pra gente. A gente respondeu e discutiu um pouquinho em cima de algumas delas, né? Sim. Isso aí, então vamos lá. Agora a gente vai continuar com mais um blocão. Mais um blocão. Vamos ver o que tem pra hoje. Tem uns bem engraçadinhos, mas vamos lá. Vamos Ok. continuando. Ok. Lembrando que algumas é A ou B e uma ou outra que tem mais de uma alternativa para escolher, tá? Ok. Então vamos lá. Primeira. Lembrando que você aí do outro lado pode também participar, manda a sua resposta. Isso. Ou também uma proposta aí de pergunta com possibilidades aí de múltiplas escolhas. E manda pra gente, comenta, deixa um like, enfim, manda mensagem pra gente que a gente gosta. Uhum. Vai lá. Então vamos lá. Primeira de hoje. Chá ou suco? Chá ou suco? Ai, caramba. Eu tenho uma tendência de gostar de chá. Eu gosto bastante de suco, mas eu acho que se eu... Porque o suco dá pra você, na verdade, dá pra você comer a fruta. E muitas vezes, dependendo da fruta, a experiência é muito próxima da do suco, né? Sim. Agora, o chá não tem, quer dizer... Vai até comer tem. com Você aquela pega folhinha pega aquela seca. folha seca e fica chupando, é meio difícil, né? Então eu ficaria com chá. O suco é legal, assim, tipo suco verde. Ok, suco assim de refrescar é legal, né? Ah, você dá um suco de laranja quando vai comer. Uhum. Mas também, assim, em termos de valores nutricionais, o suco é mais poderoso. Mas... Não necessariamente. Depende do chá que você está fazendo. Claro. Porque você está falando de misturar alguns sucos e tal. Você pode misturar uns chás e fazer um super chá. Sim, ok. Uhum. Em valores medicinais, digamos assim, o chá Mas é poderoso. é nutrição de qualquer jeito. É porque a gente fala assim, é porque... Não, é nutrição também. São vitaminas, são elementos fitoterápicos, químicos e etc. que vão entrar aí no seu corpo e vão fazer... Só vai as coisas. faltar a fibra. Depende do chá que você está tomando. Porque tem chá fibroso. Se você deixar a folhinha ali, você engolir é o quê? É pela fibra. Não, porque tem chá que você deixa, né? As folhas ali. E se você resolver tomar, é a mesma coisa. Porque o suco você pode coar e ficar sem fibra também. Sim, aí Entendeu? Então... Sei lá, entendeu? Ok. 2. Salada ou ensopado? Calma, É que eu não terminei de falar, porque eu achei que você estava só falando dessa questão vitamínica, da diferença dos dois. Mas outra questão que eu acho legal e bacana é que o chá você pode tomar tanto ele gelado quanto quente, entendeu? Ele funciona sim, aí. suco quente no Suco way. quente não dá, entendeu? Suco quente é mas- sopa. Basicamente, isso se for de tomate, né? Porque Exato. As outras frutas eu não sei se dá certo, não. Sopa doce. Mas aqui não, sopa doce existe. Existe sopa doce? Opa! Taiwan, ó, chinesada, deve Ah, fazer sim, bastante mas com também, né? frutas, que normalmente são conhecidas por fazer sucos É gelados. que usa lixia, usa outras frutas. Sim, mas são...
E assim, então, é suco ou chá de sopa maçã é doce? praticamente também, né, Sim. com a fruta Sim, também. chá pode ser frio ou quente, mas suco é gelado ou frio e quando ele fica O quente ele é máximo é sopa. temperatura ambiente, isso É, quando não tiver mas se muito ele calor. esquentar ele vira sopa, exato. Exato. Ok, muito Ok? bem. Certo. Segundo, como eu disse, já o spoiler, né, sem querer. Salada ou ensopado? Salada ou ensopado? E a gente Olha, é viga, então esse ensopado não tem carne, tá, minha gente sim. dançante? Porque nós somos vegans. Então vamos Olha, lá, salada ou ensopado? como eu fiquei com o chá no anterior, acho que essa eu fico com salada. Tá, Apesar de eu preparar muitos ensopados, né? sim, Mas eu gosto de uma saladinha bem feita. sim, E, e tem uma questão que é muito importante, que a gente precisa consumir muita coisa crua. E isso. pra mim, no formato de salada, né, onde os elementos estão misturados, você faz um molhinho bacana, assim, vai bem, entendeu? Uhum. É claro que tem alguns nutrientes que eles vêm com o cozimento, né? Então o ensopado ele é bacana. Mas, de novo, eu acho que a salada eu consigo até comer no frio. Ainda que a salada, às vezes as pessoas ficam meio, ai, que gelado, assim, mas mesmo em ambientes frios eu topo uma salada. Agora, a sopa no calor é mais difícil, né? Apesar de que a gente fez isso Ah, direto, a gente né? faz isso direto, Às vezes, mas esses é dias pela de saúde. calor aqui em São Paulo City, né? Já tinha começado o outono, mas ainda assim tava quente. A gente mandou ver nos ensopados, nas coisas quentes, nas sopas. Mesmo no verão a gente tomando sopa, os malucos. O Eu ideal é gosto. ser que nem quando a gente tava na China, né? Ter o ar-condicionado. Aí você toma a sopa quente, você esquenta, mas você refresca também. Sim, Um pouquinho. eu gosto bastante de salada, mas eu gosto bastante também dos ensopados. O meu amor sabe fazer ensopados maravilhosos. Vou ficar com ensopado hoje pra ficar diferente. Ok. Mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre salada ou ensopada? Que a gente começou Salada com ou a parte da ensopado. comida, da nutrição do dançante, da dançante. Acho que não, enfim. É isso aí. 3. Tá, eu posso só falar uma Ok, coisa? pode acrescentar. Outra coisa que acho que talvez acrescenta pro time da salada é que preparar o ensopado dá trabalho também. Ah, sim. A salada dá trabalho também, mas eu acho que é uma etapa a menos, né? Porque, ó, vamos pensar, lavar e picar. Os dois são iguais, entendeu? E misturar. Sim. Agora, o ensopado você ainda precisa esquentar a água, lavar a panela e tudo. Agora, a salada você já faz ali onde você vai comer, entendeu? Você Entendi. faz uma tigelona assim Vou logo bacana. seguir. Saúde. Saúde, obrigada. Não é Covid. Isso é vontade de tomar um ensopado, mas tudo bem. Ela não gostou da minha resposta, vai lá. Terceiro, exercícios de cardio ou de musculação? Uau, exercícios de cardiomusculação. Eu acho os dois muito importantes, Claro. né? E São apesar resistências diferentes, né? sim, apesar de me sentir bem quando eu faço um trabalho bacana de musculação, eu acho que o cardio ele traz mais prazer pelo suor. Sim. A sensação né? de Tão que é que eu acho que o gostoso resultado suar. ele vem mais rápido. Ou a sensação de resultado. né? Exato, de que a coisa É que tá suar aí. é muito legal, né? A gente gosta de suar. A gente gosta. Suei, quando a gente sua, parece que a gente fez alguma coisa, né? E se não sua, parece que não Sim. fez nada. É muito louco isso, Isso é né? real. Vou verificar umas coisas Essas aqui. de coisas divertidas. Ok. E você? É que assim, depende do cardio e depende do tipo de musculação. Isso sempre não depende. É que tem alguns exercícios de cardio que eu não vou fazer, eu não acho legal, entendeu? Eu acho uma canseira. Não, claro, mas até eu, mas essa não é a pergunta. E Qual tem exercícios de cardio? musculação que também são terríveis, né? Uhum. Mas hoje a escolha é única, só pode ir pra um. Eu não sou de puxa-ferro, tá? Uhum. Então, se eu for falar, quando eu falo de musculação, eu não tô falando de puxa-ferro, porque eu não puxo ferro. Não sou esse tipo de pessoa que vai na academia e vai nos aparelhos de musculação na academia. Mas eu gosto de trabalhar com as faixas elásticas até, Sim. gosto de fazer o trabalho de musculação que está dentro do yoga, que está dentro do pilates. Se eu levar em consideração o trabalho de musculação do pilates, do yoga e das terabandes da vida, das faixas elásticas, eu fico com musculação. Agora, se musculação, não, Thalita, musculação tem que ser tradicional, tem que ser da academia, eu fico com cardio. Principalmente o de Pisalaro, que eu nunca sei o nome, aquele ali é legal. Esteira também é legal, vai. Suar é bacana, gostamos de suar, é isso. Fiquei com suor.
Mas aí você tá pensando no cardio dentro de um ambiente fechado de uma academia, entendeu? Bicicleta é cardio, corrida é cardio, Sim, pular corda é cardio, sim. todos aqueles exercícios de step é cardio, dançar é muito É, cardio. dançar é muito cardio. É por isso eu falei, eu vou Então, ficar com o suor, ok? Entre cardio e musculação eu fico com o suor. Maravilha. sai no sol e fica, né? Praia. Ele fica suando, termina o dia suando, tá lindo, foi. Próximo. Vai ter alguma coisa que acrescentar sobre esse? Ok, próximo. Coreografia, no sentido tradicional de coreografia. Sequência fechada. Exato. Ou improvisação. Dan, 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 Eita. dan. Voltamos aos pães. Aos pães. Aos pães. Hum, Pam, 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 Coisa, pam, hein? pam, 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 pam. Pirulito, 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 Eu pirulito. gosto muito de coreografia, mas eu acho que em termos de prática constante, eu gosto mais de improvisação. Eu Muito. gosto muito de ficar dançando, improvisando e fazendo, mas eu gosto, tem que ter o contraponto de agora eu vou coreografar e fazer uma né? coreografia Difícil. fechada. É difícil viver de uma coisa só. Exato. Mas eu diria que eu passaria mais tempo na improvisação e menos na coreografia. Entendi. Eu não sei. Se eu tô pensando assim na minha prática de dança, de vou dançar e ser feliz, vou dançar e vou dançar, improvisação, me deixa dançar tranquila. Quando eu penso em treino técnico, eu preciso aperfeiçoar e lapidar alguma coisa, eu vejo na coreografia um grande instrumento. E quando eu penso em performance, as duas coisas são muito legais. Trabalhar, né, com a improvisação, com a coreografia, em performance, né, espetáculo, mostra ali com o público, as duas coisas são incríveis. Eu penso muito mais, considerando a pergunta, hoje eu respondo num lugar mais do individual, entendeu? Tá. Individualmente, eu passo mais tempo fazendo improvisação, entendeu? Eu vivo mais tempo nesse lugar. Mas se eu fosse considerar o coletivo eu gosto muito de coreografia, muito mais do que de improvisação. Eu acho legal ter improvisação mesmo no coletivo, acho legal, mas eu gosto muito mais da coreografia, entendeu? Tanto que o Boss Crew a gente era muito Pelo de montar a desafio coreografia, de organizar de e fazer. organizar. E as possibilidades que tem, eu acho que é muito legal. É muito legal ver o que vai acontecer, mas isso é legal como laboratório, entendeu? Quando vai pro palco, pra mim, eu acho que assim, quanto mais Mas você... quando é bem feito Não, em quanto- palco de improvisação, Claro, mas é que assim, pra improvisação em palco sair bem, a pessoa que está improvisando, ou todos que estiverem improvisando, tem que estar bem, entendeu? Sim. Todo mundo tem que estar preparado. E o legal do elemento da improvisação é a surpresa, né? É o inesperado e a possibilidade que vem. Agora, da maneira como você trabalha a coreografia depende muito, entendeu? Porque existem maneiras de se trabalhar em cima de uma linha, de fazer tal. Mas também tem um lugar de você tentar levar a ideia até o limite, entendeu? E lapidar Sim. ele, e fazer ele bem feito. Tá. Porque às vezes uma ideia ela pode vir na improvisação, mas ela não vai ser completamente executada na sua potência, porque ela chegou naquele momento, você tem algum preparo para fazer, mas aquilo não foi lapidado. Agora, se você já tiver aquela ideia antes, e você lapidar aquela ideia, ela pode se tornar uma coisa muito mais também. E a gente gosta, né? A gente do Boss, a gente gostava bastante desse lugar, do tipo, a gente tinha uma ideia, elaborava, e tanto que a gente acabava mudando sequências e coisas, né? Alguns detalhes até a última hora, se a gente mudava, porque e se a gente fizesse assim? E se... Porque vinha mais ideias e construía camadas acima, enquanto que se a gente estivesse fazendo aquilo na improvisação, ia acontecer, talvez, poderia acontecer uma coisa diferente, que talvez gerasse um vislumbre, mas aquele movimento específico, com certeza, do jeito que a gente fez, é tipo o mais legal que dava pra fazer, entendeu? Porque a gente Entendi. lapidou em cima dele. Gastou um tempo ali, né? Improvisar para coreografar, eu gosto bastante. Não sei o que decidir desse. Mas hoje você decide improvisação. Improvisação por conta do nosso contexto de isolamento e de trabalhos mais individuais aqui. Ok, eu vou ficar com a improvisação, pensando que eu improviso para poder coreografar. Ok. Agora vamos lá, próximo. Esse é interessante. Mas isso calma, Vai. antes. Mas isso é uma questão, né? Existe coreografar sem improvisar? Você acha que é possível? Sim, é possível. Você não precisa improvisar.
Você pode... Porque a improvisação é o exercício de, a partir dos seus repertórios muitos, dançar, e aí você pega uma ideia legal e chega. Mas você pode simplesmente pensar em coreografar, pensar nesses repertórios e fazer uma montagem, entendeu? Que não passa pelo exercício de... Porque a improvisação ela tem a questão dos testes, né? Então, sei lá, eu dancei, putz, gostei desse movimento que fiz, nossa, esse encaixe fez bacana. Mas eu posso simplesmente montar uma coreografia sem improvisar nem nada. Mas simplesmente você não acha montar a partir do vocabulário. Mas você não acha que tem que passar por um momento de teste? Não, não precisa. Dependendo do tipo da dança, não precisa. Não a ponto de eu chamar de um exercício de improvisação, entendeu? Porque a improvisação tem as suas exigências para ser improvisação. Sim, sim. Depende do tipo do vocabulário, não tem erro, entendeu? Por exemplo, balé, glissade GT, petit GT, baloté, baloté, pas de bourrée, changement. Glissade GT, entendeu? Eu posso montar uma coreografia inteira de balé, eu sei que vai dar certo. Eu conheço tremendamente o vocabulário, ele tem uma lógica, você simplesmente monta e fecha. É essa a coreô. Mas é porque o que eu tava pensando era aquele aspecto que a gente já discutiu algumas vezes em relação... Eu não sei se a gente já chegou a expor isso, mas em relação a como funciona a questão do breaking, por exemplo. Você tem uma série de movimentos e você encadeia eles, você pode montar uma sequência pronta e tal, quando você vai entrar em rodas, entrar em campeonatos e coisas assim. Você improvisa, mas você tem cartas na manga, né? Você improvisa em cima de seleção de combos. Exato. Só que, ao mesmo tempo, assim como você estava falando, né, a gente tem um repertório prévio, né? Sim. E como organizar isso em termos de improvisação é que ele acontece real time, né? Ele está sendo feito e ele está acontecendo. Agora, coreograficamente falando, quando a gente monta uma estrutura, também está acontecendo uma seleção, certo? Você também está selecionando de um repertório que você tem. Sim. É claro que na sua grande maioria ele vai funcionar. Mesmo na improvisação você faz coisas que meio que vão indo. É que a questão é o que estamos chamando de improvisação. O momento em que eu estou selecionando aleatoriamente coisa, eu estou fazendo exercício de improvisação? Seria essa a pergunta. Sim. Né? Ok, depende de quando eu estou chamando de improvisação. Então, toda criação tem um momento em que eu seleciono coisas. A seleção, selecionar materiais muitos e testá-los é sinônimo de improvisação? Essa é uma pergunta. Ou ela é sinônimo de procedimento? Entendeu? Então, eu vejo você ter materiais muitos, que podem ser passos, podem ser combos, enfim, N coisas. Selecionar, né, brincar com... olhar para esses materiais e selecionar não necessariamente é uma improvisação. Você pode simplesmente olhar para eles já focando ou fazer coreográfico. O fazer coreográfico tem essa etapa. Você vai passar no processo de fazer a coreografia, você vai passar por olhar para material, nem que seja passos prévios, como o caso do balé clássico, selecionar, colocar um do lado do outro e chegar no resultado. Você pode chamar isso como um exercício de improvisação, se você quiser. Mas, quando a gente pensa na improvisação, a gente pensa que nós vamos viver aquela dança, viver aquela seleção de fato. E ela em si poderia ser algo ser apresentado. E aí a gente entra realmente na questão da improvisação, né? Sim, porque é exatamente isso. Porque ainda que esse processo seja similar, em questões coreográficas, ele também vai ter que chegar um momento que ele vai ter que ser vivido. Entendeu? Exato. A questão é qual que é o momento que isso vai acontecer, né? Exato. E mesmo, por exemplo, quando você, por exemplo... tá montando coreografia, eu posso pensar nos passos e glissade GT, isso não acontece, você está improvisando? Não, você está olhando o repertório, você está fazendo assim, ó, com o caderno, mexendo as páginas do caderno, olhando, mesmo que você esteja fazendo a coreografia. A improvisação seria assim, vou colocar uma música a partir de todos esses repertórios, ou de algum exercício, não vou olhar para esse lado, eu vou dançar livremente, livremente, entre aspas, assim, mas só para fazer a diferença do outro. Porque a gente tem essas amarras, né? Exato, e agora eu vou dançar, vou dançar. Cheguei num resultado, foi interessante essa experiência, naquele momento foi legal. Pronto, eu passei por um exercício de improvisação. Então, nem todo... a ideia de selecionar, analisar, avaliar, testar, averiguar, ele faz parte do processo coreográfico e do processo de improvisação. Alguns vão chamar esse tipo de procedimento de improvisação. Ok, você pode chamar.
Se você chamar esse tipo de ações de improvisação, então todo o processo coreográfico inclui improvisação de forma prévia. Agora, se improvisação é você viver a dança ou simular uma dança que seria apresentada em palco, digamos assim, né? Tô tentando trazer palavras mais fáceis. E sem uma noia coreográfica no aspecto de não, isso não encaixou com o outro, deixar a coisa acontecer, ainda que tenha um jogo, mas deixar a coisa acontecer para depois fazer uma avaliação, então aí nós poderíamos falar que isso é mais improvisação propriamente dita. Porque a improvisação, ela tem a questão da escolha, a improvisação tem como característica a escolha do momento. Eu escolhi naquele momento. Tempo real e execução momentânea. Exato, eu escolhi naquele momento, foi em tempo real, isso eu não pude fazer, não teve como eu fazer, não pude fazer tal coisa, tive que fazer tal coisa, fiz aquela escolha, e escolhi, e apresentei, e mostrei, e foi. E talvez não tenha a possibilidade de voltar e mudar a escolha. Exato, porque senão você parou o exercício da improvisação, parou, começou a pensar e fazer análises, entendeu? E na verdade, o que eu tô ressaltando, na verdade, é justamente de que a improvisação ela acontece e você não volta, porque diferente do processo coreográfico que a gente está chamando de fechado, você faz, você testa, você passa por esse mesmo procedimento de seleção e de junção, mas você pode olhar para aquilo, não, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Isso. Exato. Porque nesse aspecto de pegar, porque se você não, né, vamos dizer assim, às vezes a gente fala assim, não tem uma ferramenta específica, improvisa, né? Que supostamente você está usando uma outra coisa, um outro jogo, você está resolvendo a mesma questão de uma outra maneira. Se a gente está pensando em sequência coreográfica como uma coisa resolvida e pronta, a única maneira de você montar uma nova é improvisando, digamos assim, quebrando e tirando as coisas de lugar e remontando, certo? E que é o que a gente chamou de processo de improvisação, que é olhar para o repertório e montar. Fazer recortes, pegar coisas e montar e fazer. Processo coreográfico. Processo coreográfico. Que alguém pode olhar para ele e falar que isso é um tipo de improvisação. Mas a improvisação, ela é a escolha do real e ela é no momento da execução. Sim. Então por exemplo... Nossa, veio na cabeça, mas aí, enfim, eu tinha construído bonitinho na cabeça e foi embora. Mas é mais ou menos isso. Quando eu estou num processo coreográfico, eu estou ali selecionando os passos, estou casando, mas eu não estou no momento da execução da coisa em si. Sim. Enquanto que o processo de improvisação, eu faço a escolha em meio à execução. Eu estou estou improvisando e vou fazendo as escolhas ali no meio. Eu não posso parar. Se eu parar, acabou a improvisação. Sim. Aí quando terminar a improvisação, você pode repensar na sua improvisação, você pode assistir o vídeo da improvisação, se você for usar a improvisação para montar uma coreografia fechada, olhar para aquele vídeo, selecionar um momento, e aí lapidar, e aí para ir para uma outra parte de processo coreográfico. Porque a questão é que a questão é se você entender improvisação como um tipo de coreografia, inverter as coisas, não falar mais como eu acredito. Coreografia é o processo de montar danças, de fazer danças. Você pode fazer uma dança fechada, a partir de um repertório e casar, ou você pode fazer uma dança que acontece no momento real, no momento de execução. Ela vai ser construída no momento em que eu for fazê-la, e não eu vou previamente montá-la, pará-la e aí depois executá-la. Então a improvisação é um tipo de coreografia nesse aspecto. E ele pode ser uma parte de um momento para fechar uma coreografia, ou não, ele pode ser simplesmente a coisa do momento. É por isso que a gente tem que chamar e tem que entender desse jeito, porque senão dá nó. Que você chama de coreografia, mas tem improvisação. Então toda coreografia tem improvisação? Não, vou chamar de improvisação, entendeu? Sim. Então realmente coreografia tem que ter esse entendimento de que coreografia é a dança em si, é tudo que abarca. E aí existe os processos de improvisação e existe, né, o fechar numa sequência coreográfica. Exato, você pode fazer um processo de improvisação para levantar material, para daí depois fechar. Você pode simplesmente fazer vários processos de improvisação, porque o que você vai apresentar para o público é uma improvisação, mas você passou por vários exercícios que refinaram a sua escuta, o seu entendimento do jogo ali presente, e aí você vai... do seu corpo. E do seu corpo, e no momento da apresentação ali para o público você está improvisando. Sim.
E aí, mas então qual que é o treino? Qual que é o ensaio? O ensaio é você improvisar várias vezes pro jogo ser refinado, pra sua escuta ser refinada, pro seu corpo ser refinado, que você vai apresentar uma improvisação. Você pode usar a improvisação para um processo coreográfico, realmente para levantar repertório, para descobrir coisas novas, depois você vai fechar. Ou você pode simplesmente montar uma coreografia já fazer recortes, pegar... em cima de coisas e você nunca passou por um exercício de improvisação antes. Nesse aspecto de ter que fazer a escolha em tempo real. Em tempo real, exato. Então aquilo que eu fiz, glissade, GT, balotê, eu não estou improvisando. Estou aqui dentro de um grande repertório. Ok, em última instância... Ele exato, é uma improvisação. É um exercício de escolha, de seleção. E alguém poderia chamar esse exercício de escolha e de seleção de improvisação. Mas não é, mas dentro das artes espetaculares, da performance, isso que eu estou fazendo não é uma improvisação, tá? Eu estou aqui selecionando. Glissade, GT, balotê, texto com os bailarinos, mudo, acrescento mais uma cena, pronto, a coroa fechou e sai, leva pro palco. Ou eu posso falar, gente, eu quero que vocês pensem em todos os pequenos saltos que existem no balé, eu vou soltar a música e vocês dançam os pequenos saltos. Só que a regra é o seguinte, toda vez que chegar no centro tem que fazer só changemã. Então a galera vai improvisar em cima de pequenos saltos, esse é o jogo, mas quando chega no centro tem que fazer changemã. Pronto, depois do exercício, nossa, aquela junção de passos que você fez ali, sei lá, Cissone, balotê, changemã, ficou uma coisa muito legal, vamos trabalhar em cima disso e fecha uma coreografia. Entendeu? Sei lá. Ou, não, gente, já lapidar várias vezes esses exercícios, porque é isso que vai pro palco, seja o que Deus quiser. Como pode ser isso? As possibilidades de improvisação e coreografia. Foi? Muito louco, né? Muito louco. Acho importante a gente falar dessas coisas. E a gente fala várias vezes sobre isso. A gente já falou várias vezes. De vários aspectos diferentes. E várias entradas no mesmo assunto. A gente entra no mesmo assunto cada vez de um jeito diferente. É porque não dá pra... Elas são distintas, mas não estão separadas. Sim. As coisas todas. Vamos lá. Pronto? Olha o próximo. Eu não consigo ver. Eu vou escutar, pode ser? Pode ser. Bobinho. Apoio financeiro ou apoio emocional? Vixe Maria! Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Skill. Apoio financeiro ou apoio emocional? Sim. Ai, que engraçado isso. Eu vou te dar duas respostas diferentes, você vai entender por quê. Ok. Em termos de importância, se eu tivesse que escolher uma coisa... Isso. Posso eu terminar? Só tô dando o quê? os Você não sabe quando eu acréscimos. terminar de falar? Ok. Você não sabe o que eu vou falar? Oxi, a pessoa acha que o outro sabe o que tem que falar. Vou falar. Falando palavras, entendeu? Palavras, sentenças, ideias, sintagmas, frases, entendeu? É o seguinte, se tivesse que escolher para ter uma só na vida, né? Isso é uma coisa, ok? E talvez seja essa a sua pergunta. Que não faz sentido nenhum se for. Porque não existe a possibilidade de, mas ok. Claro. Digamos que seja isso. Eu diria que é mais importante talvez o apoio emocional, ok? Porque não adianta ter dinheiro se você não consegue lidar com ele, não consegue lidar com você, lidar com a sua vida. Então você precisa de um apoio emocional. Eu não estou falando simplesmente, não, eu preciso ter alguém me carregando emocionalmente. Eu tô pensando em um alicerce, né? Um apoio como uma viga na sua estrutura como pessoa. Né? Um apoio emocional. Você precisa ter uma estrutura emocional forte para lidar com a sua vida. Não ter apoio financeiro, não ter estrutura financeira ainda é mais, digamos assim, resolvível na vida. Ok? Agora, uma escolha que eu teria que fazer hoje entre apoio emocional e apoio financeiro, eu diria que eu escolheria o apoio financeiro, porque meu apoio emocional está muito bem, obrigado. Eu tenho pessoas à minha volta maravilhosas, eu me sinto bem, entendeu? Deus me ajuda, me encara tudo. Ok, o que está um pouquinho mais atrás? O apoio financeiro. Também não é assim, nossa, tô descabelando e tá, né? Não, é mais uma questão de, o que tá bem na fita? Eu acho que o apoio emocional tá melhor na fita, assim, com uma distância razoável.
entendeu? Entendi. Segundo alguns experts aí que fazem análises e tal, a questão financeira é uma das questões, ou para alguns a grande questão, né? A questão que causa mais males emocionais na vida das pessoas. E grande parte dos males emocionais que as pessoas têm estão da maioria, da grande maioria, tá? Não tô falando, mas tem tanta gente rica que tem depressão e se mata. Não tô falando disso. Mas falando de uma análise geral, até porque as pessoas ricas que têm depressão e se matam são uma parcela bem pequena da população mundial. Da população rica até. E da população rica, ok? Da população rica e da população mundial. Então eu tô falando assim, em termos mundiais, em termos de análise, que um dos maiores causadores de dor e sofrimento é a questão financeira. Porque a partir dela desencadeia uma série de outras dúvidas acerca de si mesmo, dos companheiros, das companheiras, da família, do Estado, do posicionamento político, da profissão que se escolheu, dos sonhos, etc. e tal. Porque a sociedade, né, construiu essa imagem de que o sucesso financeiro é um sucesso, todo o sucesso que é medido na sua vida, né? Sim. Sucesso de vida é medido a partir do sucesso financeiro. Então, se você não tem sucesso financeiro, supostamente alguma outra coisa na sua vida está errada e não simplesmente o financeiro está errado. Sim, mas também tem aquela coisa de que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas ele também é a solução de todos os problemas. Até com algum aporte bíblico a gente tem aí um pouquinho disso. Eu não acho que seja de todos. Não sei se chega a ser de todos os problemas. Ele atende a muitas coisas. Ele não é de todos. Sim, a alma você não vai resolver com grana. O amor você não resolve com grana. O amor você também não resolve com grana. Entende? Então, ele pode ser a raiz de todos os problemas. Talvez todos os problemas que existam tenham algum pé no dinheiro, entendeu? Agora, ele resolver todas as coisas? Não. Ele não resolve todas as coisas. Enquanto que, digamos, se o financeiro gera problemas no emocional, se você tem um emocional resolvido, você, whatever, com o problema do dinheiro. Pode até resolver o seu problema do dinheiro, entendeu? Mas será que se eu resolver o problema ali do dinheiro, se ele é que está causando o meu mal e a minha dor, será que eu não resolvo a coisa toda? Mas o problema é que se o seu mal tá ali, se ele realmente é o que causa mal em todos os seus outros estados, é porque o seu coração está deslocado de lugar. Porque você está dando muita importância para aquilo que não é para ter importância. Entendi. E talvez por num primeiro momento ele resolva os seus problemas. E na verdade assim, ele pode resolver uns problemas, mas você não precisa de muito. Se ele é o causador desses problemas, você não precisa de muito para resolver seus problemas no seu dia a dia. Entendi. Existem estudos aí que dizem que, assim, um salário nos Estados Unidos que equivale a mais ou menos 15 mil dólares? Era isso? Eu acho que era 15 mil dólares anuais nos Estados Unidos. É o suficiente para a pessoa resolver tudo que ela precisa resolver na vida, e qualquer centavo que ela ganha mais do que isso não vai trazer alegria equivalente, entendeu? Ele não vai ficar muito mais feliz ganhando, seja pouco, seja muito a mais para cima disso, entendeu? As aflições, as grandes aflições de eu não vou conseguir pagar conta, vai faltar comida na mesa, porque isso resolve com 15 mil. Você tem assim, dá pra você viver uma vida tranquila. Quanto que é 15 mil dólares em reais hoje em dia? Sei lá, acho que se considerar uns 5 reais por dólar, tá? Acho que um pouco mais do que 5, né? Mas se considerar 5, não, 75 mil reais no ano. Uau, 75 mil reais no ano. Dá menos de 7.500 por mês. Por mês, entendi. Not so much, não então, é tanto, entre apoio assim, financeiro e apoio emocional, você fica com apoio emocional. É óbvio que é emocional. Eu diria que muitas das pessoas que têm problemas com o financeiro e que não conseguem resolver, ou mesmo tendo o financeiro resolvido e se matarem, tudo é problema emocional. Sim. Onde mais seria, entendeu? E não dá, não tem, entendeu? São questões que vão muito mais atrás, né? Jesus falou, entendeu? Basta cada dia o seu mal. Não andais ansiosos de nada, entendeu? Não tem que ficar. Ok, se você for pensar, o dinheiro ele pode ser um problema, você pode se preocupar com alimento, com um abrigo, com roupa, com coisas, sim.
Mas, ok, cada dia você vai resolvendo, certo? É uma coisa que, se você for tratar, ainda assim encarar como uma necessidade, como um problema que você vai ter que encarar todo dia, é uma coisa que você tá. Agora vamos falar de um trauma emocional, assim, que você tem de infância. Vamos falar sobre, sei lá, brigas com familiares, com parentes, e que fulano morreu e não conseguiu reconciliar. E aí, como é que você faz, entendeu? Não tem cada dia você resolve, não tem com quem resolver, entendeu? É tipo você e o seu emocional, entendeu? Você e Deus e vamos lá, o que a gente faz, entendeu? Então não tem assim, o emocional ele é muito mais importante. Se você não tem emocional, não tem como você levantar e trabalhar todo dia, entendeu? Se você levanta e trabalha todo dia porque tem a pressão do dinheiro, ele vai acabar com você uma hora. Se o seu emocional não está resolvido, ele vai acabar com você uma hora. Entendi. Agora, se você tem um emocional bacana, você vai, entendeu? Você vai go in the distance. Você vai longe, vai longe, vai longe. Você pode viver uma vida inteira com problemas financeiros, você vai estar feliz e vai estar bem, entendeu? Entendi. É isso que eu acredito. Eu acho que é assim que é. Entendi. Parece fácil, né? Quando a gente fala assim, as pessoas, nossa, a pessoa tal. Mas é muito louco, porque tem muitos estudos, são muitos e muitos estudos, entendeu? E é tanta coisa que todo mundo sabe disso. Todo mundo fala, dinheiro não compra felicidade, isso e aquilo, tem tantos provérbios e coisas. Não, real. Quem tiver muito assim na dificuldade de falar, como assim? Me dá um tostão aí que pra mim vai resolver muita coisa. E sim, vai, entendeu? Mas, de novo, o quanto isso vai resolver e até que ponto ele vai resolver versus outros problemas, entendeu? Talvez para essa pessoa que esteja assim e falando, me dá esse tostão para me resolver, é porque o emocional tá muito mais ok e tá resolvido. Dá um pouquinho de problema emocional para ver se, entendeu? Não é melhor resolver o emocional do que resolver o financeiro, entendeu? Tem gente que não consegue se erguer da cama e não tem problema financeiro. Sim. Agora, se tem problema financeiro, mas seu emocional tá bem, você levanta e vai pra luta todo dia, entendeu? Eu acho que existe também limite, porque às vezes as pessoas ficam extremamente desgastadas em relação às questões financeiras. Sim, claro. A questão do apoio financeiro, do apoio emocional, eu acho que é muito parecido com a questão da improvisação e da coreografia. É distinto, mas não está separado. As coisas estão juntas. Sim. Porque você labutar todo dia e manter um sorriso no rosto, vendo, sei lá, tendo que fazer um malabarismo com as suas contas, ter que... às vezes destruir um sonho de um filho ou de uma filha porque você não vou poder pagar a tua faculdade, não vou não sei o que, isso entendeu? Ficar mantendo o emocional nesse estado. Sim. E se você não tiver condições financeiras também de se alimentar bem, de ter uma boa alimentação, todas as coisas vão virando um grande redemoinho. Então assim, o apoio emocional é mais importante. Mas a gente concorda claramente que as finanças, elas se tiverem ok, a coisa facilita bastante. Sim. Né, do que lidar com o emocional com as finanças não ok. Claro. Né? E por isso que eu falo, você tem que olhar pro desnível das coisas, entendeu? Sim. Onde que tá faltando mais? Porque se realmente o financeiro tá lá embaixo e o emocional tá ok, vamos dar um boost nesse financeiro. Se o financeiro, assim, tá perigando, mas também não tá, assim, possível, e o emocional tá ali embaixo, você precisa de um emocional, senão não vai dar. Senão Por mais que você continue afundam. subindo isso aqui, se aqui estiver embaixo, chega ao ponto que você falou, da pessoa acabar com a vida porque não tem propósito, não tem razão de fazer, entendeu? Exato. Então... O emocional tem que estar bem para falar tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar pobreza, riqueza, fome, nudez ou grande abastança, existe? Sim. Abundância. Grande abundância. Ou perseguição, e tá tudo Exato. certo. Mas Bom, vamos lá. Próximo. Mostra ou competição? Mostra, pronto, próximo. Olha nós, o super competitivo, só que não. Adoro competição, dá risada de todo mundo que tá embaixo, entendeu? Amo. Ser campeão dos campeões, entendeu? A única competição que eu travo diariamente é comigo mesmo. É essa que tem que ter e essa que tem que levar em conta. O resto é resto, ok? É divertido e tal. Depende, mas é bem complicado. Vamos ficar com... Mostra. Esse aqui agora é de 3. Ser forte, ou ser flexível, ou ser alongado.
Pra você dançar, gente, você tem que ser os três, tá? Forte, flexível e alongado. Flexível tem a ver com as articulações, força com os músculos, alongado com os músculos também. Mas se a gente tivesse que escolher uma única característica, que é insano, gente, isso aqui é uma utopia. Você tem que ter as três coisas, senão não tem dança. Invertida, né? É uma distopia. Uma não utopia. Distopia é o nome. Quando é uma utopia invertida, é Mas distopia. eu gosto da palavra não utopia. Não utopia. Já que a gente tá num... Utopia, não utopia. Itopia, sintopia, sim. Sintopia. É porque sintopia, né? Sintopia. Exato. Ai, É porque a gente tá nesse momento histórico em que as pessoas inventam muitas palavras. Sim. Então a gente tem que aproveitar. Isso é a parte da minha vida inteira. Eu tô nesse momento histórico desde 1984. Certo. Tá ali inventando palavras desde 1984. Criança inventa muita palavra, isso é muito Sim. divertido. E quando eu entrei na USP pra fazer letras, é aí que eu fiquei burrinha de palavras. Eu comecei a entender a estrutura das palavras, perdi tudo. Comecei a falar umas palavras que não existiam, que não existem. Porque a regra do português é não ter regra, né? Você inventa uma regra pra ter um monte de exceção. Nunca vi. Português Nunca vi. É Então vai lá. né? Forte, flexível ou alongado? Forte, flexível ou alongado? Posso colocar um quarto aí? Ágil. Não. Agilidade é mais legal. Eu vou ficar com flexível, porque pra mim a flexibilidade articular, ela proporciona coisas bem legais e ela proporciona agilidade. Então eu vou ficar com flexível. Ser flexível é bem legal. Ser flexível é legal, mas... Se você não tiver força, você desmonta. Eu gosto de força. É que eu gosto de ficar de ponta cabeça, eu gosto de coisas de resistência em posturas difíceis, entendeu? É claro que a flexibilidade ajuda, o alongamento ajuda, mas é que força, entendeu? Porque se você tiver força, você consegue agilidade, explosão, entendeu? Sim. Uma força explosiva. Sim. Então, força. Flexibilidade. Força. Ok. Flexibilidade. Força. Flexibilidade. Isso não é uma competição. Força. Flexibilidade. Ok, sobre o movimento. Sobre o movimento. Movimentos fluidos, estacatos ou explosivos? Movimentos fluidos, estacatos, explosivos. O que você acha? O que você acha de mim? Você é fluido. Eu sou fluida, gente. Movimento E o fluido. que eu acabei de falar? Força, força, força. Não é alguma coisa. Força, explosão. Você gosta de movimentos explosivos? Explosão. Explosivo. Mas por que quando você dança, você tá sempre fazendo movimentos fluidos? Porque é mais fácil. Tô brincando. Mais fácil nada! Não, mas claro que tem explosivo. Explosivo é toda vez que entra em Power Movies e existem microexplosões que você não tá enxergando ali. Ah, entendi. Entendeu? A explosão, na minha perspectiva, não é uma explosão assim, tipo, nossa, tem que de repente fazer assim, boom e aí silêncio, entendeu? A ideia é construir momentos explosivos. Porque senão não tem. Se tudo é explosivo, nada é explosivo. Sim. Entendeu? Você tem que construir momentos. Eu gosto muito do fluido, mas eu tô indo aqui no destaque de coisas específicas. A gente não tá indo no destaque? Sim. Então estou escolhendo o explosivo. Ok. Porque existe uma questão também de tipos de explosão, entendeu? Que é esse lugar que eu estava falando. Quando eu penso em explosão, ele também tem muito mais o aspecto dessa expansão rápida e contração. Isso não quer dizer que ele não possa ter fluidez, entendeu? Porque para mim a fluidez ele é um contraste com staccato. Para mim seria explosivo e fluido. E não explosivo e staccato, porque poderia ser tipo crump, entendeu? Que tem essa explosão, só que é staccato, ela não é fluida. Mas eu gosto de Entendi. Eu Pessoas gosto. que jogam e voltam. Sim, eu gosto do movimento fluido em relação não isso é o trabalho de peso, né? Peso forte mas eu gosto do trabalho fluido em relação ao tempo. Aceleração e desaceleração dentro de fluidez. Sim, sim. Mas... Claro que a aceleração pode gerar algum tipo de explosão por questões da exigência do corpo, tá? As coisas também não estão separadas, tá? A exigência do corpo. Mas eu gosto de trabalhar com fluidez. Fluidez e tempo. Exato. Mas você entendeu? Sim. Enxergou agora o que eu... Sim, eu faz sei sentido? o que faz sentido. Isso pode ser analisado lavaniamente. Ok.
Próximo. Alalaba. Alalala. Alala. Ai, gente do céu, estamos muito aqui hoje, meu Deus. Tomara que você entenda aí do outro lado. Go. Ok. Espetáculo de dança ou musical? Pensando que no musical as pessoas vão dançar, cantar e atuar e sei lá o que. Espetáculo de dança, espetáculo de dança. Depende do espetáculo, depende do musical. Espetáculo de dança musical. Eu vou fazer aqui, né? Dependendo do espetáculo, dependendo do musical. Sim, você pode falar. Se o espetáculo for muito bem feito e o musical não muito, eu fico com o espetáculo. Se o musical for muito bem feito e o espetáculo Mas não eu for, não é- eu fico com o musical. Mas eu não sou tão vazia assim, tá? Não é tão simplista que eu falo, bem feito. Não é isso, vai lá, espetáculo. Eu posso fazer um desse que nem você fez agora, mas falar pra valer. Se o espetáculo, por exemplo, se o musical for um musical simplesmente cantado, como algumas peças que é basicamente atuação e canto e não tem dança, aí eu não vou ficar com esse, entendeu? Exato. Então esse musical não é interessante, entendeu? Ele pode ser muito bom, mas a gente está escolhendo entre um musical e um espetáculo de dança, que é a nossa área de expertise. Como um musical pode superar um espetáculo de dança? Em que ele pode superar um espetáculo de dança? Eu diria que se a gente está comparando de mesma qualidade, eu fico com o espetáculo de dança forever. Ah, é? Por quê? Porque você está especializando em cima de uma coisa, entendeu? E por mais que um musical ele tenha vários elementos que são tão interessantes quanto e a integração delas são muito interessantes, se eu fosse escolher entre assim, o melhor espetáculo de dança possível a ser feito, o melhor espetáculo de musical a ser feito, eu ficaria com o de dança. Porque eu acredito nesse lugar, que nem eu estava falando, de você esmiuçar aquilo e levar aquilo à máxima potência. Ainda que, por exemplo, o canto e a dança a gente sabe que existem coisas que mas no musical, a música ele não está ali para servir a dança, ele está como um elemento de igual peso. Ou às vezes superior. Ou às Muitas vezes vezes superior. superior por causa da contação da história pelo canto Então, nesse aspecto, sine qua eu non. fico com a dança. Entendeu? Eu fico com a dança. É porque a contação é uma vez muito interessante, que a Kátia Barros falando sobre níveis que existem no musical. Quando você analisa o musical ele sempre trabalha com níveis. Que cada nível acrescenta uma arte. Cada nível, em que sentido nível, né? Vamos voltar um pouco antes. Nível de evolução emocional do personagem ou da personagem. Então, a cada nível do momento, né, porque o musical conta a história daquele personagem, daqueles personagens, né? Ele tem uma vivência, ele tem uma trajetória, tem uma jornada, né? A jornada do personagem ali no musical. E para cada momento, você acrescenta, que ele vai vivendo emocionalmente falando, você acrescenta uma arte. Então, no primeiro nível, ele fala, entendeu? O personagem fala, ele se comunica. No segundo nível, ele canta. No terceiro ele tá dançando, entendeu? Então assim, o ápice da emoção do personagem cai na dança. O ápice da emoção de determinado momento cai numa dança. Se esse musical contemplar a dança, claro. Se ele for uma ópera rock, como por exemplo Os Miseráveis, não tem o elemento dança. O ápice vai ser o tipo do solo, o tipo de orquestração, vai ser alguma coisa no canto que vai ser o ápice. Normalmente vai ser o solo, né? Ele tá lá, né, aquele solo... Por exemplo, o Jean Valjean, nos Miseráveis, tem vários momentos que ele canta sozinho, mas tem os solos, e os solos são o ápice do personagem. Não tem mais ninguém no palco, é ele e acabou. Então a gente tem um solo no primeiro ato, que é logo depois que ele recebe a graça de Deus ali através da vida do bispo. Ele tem um super solo, ali é um ápice emocional, e ele tem depois o solo do Bring Him Home, que é quando... ele, né, ora a Deus pedindo pela salvação da vida do Marius. E ali a gente tem mais um ápice emocional. Tem dois grandes ápices emocionais. Javert também tem um no primeiro ato e no segundo ato. Então, isso no caso de uma ópera rock, como Os Miseráveis. Agora, num espetáculo de dança, que tem a dança como elemento também importante, principalmente esses que tem o jazz, né? Então, Cabaré, Chicago. Ela falou assim, o personagem vai evoluindo. E quando ele dança, é do tipo, sei lá, você tá em momento de alegria, é o máximo da alegria, ele teve que dançar. Se tá no momento da tristeza, da raiva, é o máximo da raiva. Então, você vai construindo o personagem, acrescentando o elemento, dando ênfase para uma das artes. Então, nesse aspecto, a gente tem o canto é predominante, né? E aí, o canto e a atuação é predominante e a gente tem os momentos de dança. Eles não são o tempo todo, né?
Então, nesse sentido, realmente, um espetáculo, se eu quero valorizar a dança, é um espetáculo de dança. E aí o espetáculo de dança estaria para o quê? Para um show, para um concerto? Onde a ênfase está na música? Sim. Sim. Agora, será que a gente consegue conceber algum espetáculo em que as artes estejam de forma sejam equivalentes, né? Que hajam uma equidade ao lidar com as artes, quase que de forma igualitária? Será possível conceber esse tipo de coisa? Eu acho difícil. Você acha que elas vão alternando? Sim. Tem que dar lugar, não dá pra todo mundo brilhar ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo não, mas em termos de pesos iguais no mesmo trabalho. Também não. Acho difícil. Difícil, porque alguém tem que liderar. Como é que você vai conceber com base na votação? Como é que você vai decidir as coisas? Entendi. Alguém tem que estar à frente, liderando e pontuando, porque senão corre muito risco, porque cada um vai estar olhando para aquilo que tem expertise. Você faz escolha a partir daquilo que você sabe. O outro faz a escolha a partir do que ele sabe. Cada um dá a sua opinião a partir do que sabe. Agora, se você está num lugar que todo mundo tem que ter o mesmo peso, ou todo mundo tem que saber de tudo e saber quase que no mesmo nível, o que vai ser muito difícil se você está trabalhando com profissionais de alto nível em cada coisa. Pô, eu tenho que saber tanto quanto aquele profissional. Difícil, entendeu? Para realmente a gente entrar e falar, não, esse momento a melhor escolha, seja musical, dançado ou, sei lá, projetado ou o que for, é essa, orquestrada é essa. Pô, é bem difícil, bem difícil. Eu acho muito difícil. Eu acho que alguém sempre vai liderar, as opiniões de alguém sempre vai predominar e vai ser a arte daquela pessoa que vai predominar. Se for da escolha filosófica, estética dela, dar mais valor para o outro, beleza. Mas ainda assim, aquela pessoa vai ser a partir da experiência e da liderança daquela, então. Mas assim, ok, você está falando de escolhas, mas por exemplo, em termos da experiência do público, um espetáculo em que tem a mesma quantidade de números de dança, de canto, de dança com canto, de atuação, você acha isso possível? Mesma quantidade? Isso, se a pessoa falar em experiência, ela viu a mesma quantidade de números dançados e em termos da construção da mensagem, cada uma das coisas tem o mesmo peso, é possível? O canto que a pessoa ouviu tem o mesmo peso da dança que ela ouviu, tem o mesmo peso eu diria assim, é possível? Vai ter que fazer muito estudo para chegar a essa conclusão, entendeu? Porque não é assim, a pessoa dançou 5 minutos, equivale a 5 minutos dessa música, equivale a tantos minutos daqui. Eu acho que é mais minucioso, depende. Quanto tempo leva para essa música criar o clima que precisa para evocar essa emoção? Quanto tempo numa experiência dançante, essa experiência dançante específica, com esse tipo de movimento, com essa temática, com esse figurino, com essa iluminação, Entendi. Quanto tempo você vai levar para atingir? Ah, tá. Porque é diferente você colocar a experiência musical de um concerto, de uma orquestra toda ali, um show, um cara assim, guitarra, luzes piscando e gente pulando, e, sei lá, um acústico, violão, som, e aí? Entendeu? Já dentro do próprio gênero, você não pode equivaler. Tipo, 1 hora de concerto, 1 hora de show, 1 hora disso aqui de solo, de acústico. Imagina ainda misturar com... Agora, esse show vai equivaler a esse espetáculo, que vai equivaler a esse musical, e agora a gente vai juntar tudo e vai fazer, entendeu? Então você acha que, em última instância, a horizontalidade absoluta nas artes não existe? Não é que estou concebendo um trabalho. Não existe. Não existe. Não existe, porque... Isso é o quê? É conversa pra dar uma de politicamente correto, pra não parecer uma da chuva? Não. Eu acho que é um desejo de que haja, realmente. Mas eu acho que é muito mais complicado do que às vezes a gente imagina, entendeu? Nós gostaríamos que fosse assim, entendeu? Porque pensa bem... Que todo mundo tivesse igual voz, óbvio, igual... Óbvio. Exato. Porque pensa bem, dentro disso que eu falei, não, tudo tem que ter o mesmo peso. Tá, agora você tem que levar em consideração todos os sons que forem gerados enquanto você dança. Não só se tiver uma música de fundo, mas todos os sons que forem gerados. Você vai considerar isso música também? Porque vai estar ritmado com o momento que a pessoa está se movimentando. E aí se ele vai somar então pontos para a parte musical. Então, sabe? Então, se você for levar em consideração todos esses elementos, fica bem difícil de você realmente esmiuçar e falar, tem realmente o mesmo peso, isso que a gente dividiu, tá todo mundo igual, tá todo mundo... Beleza. E a mesma coisa, assim, o musical, por exemplo, esses grandes que você deu de exemplo, Miseráveis e tal,
A orquestra é uma das coisas mais importantes. Com certeza, gente, a orquestra Mas é um personagem. Mas ali. dependendo do teatro, do espaço que você está usando, você não vai enxergar, você não vai ver a orquestra. Eles estão recebendo a mesma exposição e o mesmo reconhecimento. É claro que contribuição eles estão dando ali, do mesmo peso. Tira a orquestra e põe um CD pra você ver. Tira eles e põe, sei lá. No caso, por exemplo, desses espetáculos grandes que já foram altamente aclamados, a orquestra levanta, o maestro levanta, eles aplaudem por todo o elenco, nananã, joga holofote neles. Porque, no caso, por exemplo, de Miseráveis e de alguns musicais, a orquestra é praticamente um personagem. A música, né, a orquestra, ela é um personagem que você não enxerga, mas que ouve. No caso dos Miseráveis tem leitmotiv, ou seja, você sabe você entra em determinados estados antes de ver o personagem e de ele passar a mensagem dele. Você entra em estados emocionais pela música, a música inicia e aí começa. Ela inicia, e a música vai mudando. Agora você estava feliz, vamos aqui para essa tristeza. Agora ela vai te guiando, né? Claro. É um personagem, gente, total. E aí existe falhas mesmo na percepção do ser humano, entendeu? De realmente isso. Ela percebe, ela foi tocada pela orquestra, ela não sabe explicar a orquestra, ela vê o personagem ali cantando, ela fala, é por causa do personagem, é por causa da atuação, ou talvez por causa da letra de quem escreveu, ou por causa de como ela cantou. Mas isso é uma percepção equivocada que ela está tendo. Então, por exemplo, aquela frase, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Depende. É o que o seu cérebro vai falar pra você. Você vê um bailarino em cena, lindo e maravilhoso. Dependendo do caso, se você tirar a música e tirar outros elementos, tirar o figurino, tirar outras coisas, você... Acabou, tirou tudo. Acabou, tirou. Mudou, ou tipo, o bailarino tem o valor dele, mas ficou faltando alguma coisa daquilo que eu achei que era. E da que eu tinha atribuído todo nas costas dele, mas não era. Exato, da mesma forma como às vezes tem isso. Você vê uma experiência, sei lá, mais simples e o bailarino arrasando, coloca toda aquela emperectação em cima e você fala, putz, ela vê isso, tá poluindo você. Exato. Escolha desses elementos é realmente, né, a maneira como a gente amarra cada um dos elementos num espetáculo artístico é tudo. Sim, e é por isso que precisa de uma liderança. Porque se a gente for cada um dar sua opinião, eu posso tipo, eu acho que a música tá meio baixa, eu não tô escutando direito daqui, de lá. O outro vai falar, não, tá bom assim, tá. Não, porque se for demais aqui, ali, entendeu? Aí cada um vai dar uma opinião. Não, a luz tem que ser mais forte. Aí o cara que tá dançando vai falar, não, mas tá me torrando essa luz. Mas é que se não for tão forte, o cara lá do fundo não vai te enxergar, precisa ser forte. Entendeu? Então, precisa levar um monte de coisa em consideração. Entendi. E é por isso que tem que ter uma liderança, e a liderança vai falar, olha, nesse momento o mais importante é isso. Qual que é a solução? Essa. Gostei? Beleza. Não gostei? Não quero. E acabou. Não é porque também às vezes a gente fala, nossa, mas por que não fez outra escolha? Não, foi pensado, foi ponderado, porque a pessoa quis valorizar isso, Daí entra o papel do diretor, né, artístico, Exato. do diretor geral e dos produtores executivos, dos produtores N, né? Sim. Que vão bater esses martelos, Sim. né? Ok. Então ficamos com o específico, né? Espetáculo de dança. Espetáculo de dança. Próximo, falando de alunos. Nossa, porque a gente tá aqui, ó. Eu fiz aqui uma salada, né? Falando de alunos, 2 tipos. Habilidoso, mas distraído. Ou o travado, mais engajado. Travado e engajado 100% das vezes. Travado, mais engajado. 100%. Do que o habilidoso distraído. 100% das vezes. Porque o habilidoso distraído é aquele não que ele faça por mal. Ele é habilidoso, ele dança muito bem, mas às vezes, sei lá, ele meio que come bola. Ele é meio distraído, às vezes, sabe assim? Me parece que desaparece, mas ele é extremamente habilidoso. Mas sei lá, às vezes parece que deu um off, né? Habilidoso, mas distraído. Não é, tipo, preguiçoso. Distraído. Tá? Nem coloquei preguiçoso, porque eu nem quero considerar aluno preguiçoso. E não é nem aluno, se é preguiçoso, nem aluno. Habilidoso, distraído até vai. Habilidoso, mas distraído, travado, mais engajado. Travado e engajado 100% das vezes. De novo e repito. Por quê? Porque a distração, por que você está distraído? Quando é que você distrai? Quando você está com a sua cabeça em outro lugar. Se você está com a cabeça aqui, você não precisa estar aqui. Eu reconheço a sua habilidade, muito bom, muito legal. Quando a gente puder dançar junto, vamos dançar. Mas se você não tá afim de fazer isso aqui agora, não precisa. Agora, outro tem dificuldade, mas tá aqui, tá assim, ó. Me fala o que eu tenho que fazer, me ensina aí. E tá ali suando e fazendo, vamos lá. Vamos lá, de novo. Eu não tenho problema em repetir 30 mil vezes. Vamos junto, eu faço. Agora eu falo, vamos lá, e a pessoa tá em outro. Tipo, não adianta você saber executar na hora, subir no palco e fazer bonito. Mas a gente tá falando desse processo de fazer, certo? Sim. Então, esse processo de fazer é quem tá afim de fazer.
Não tem assim. Ah, mas é porque às vezes a pessoa é assim avoada mesmo. Vá repensar sua vida. Vai repensar sua vida, vai se alimentar Ou a voada, vai- dançante avoada. Vai repensar sua sua vida, vai se alimentar direito, vai se sim. centrar um pouquinho. É importante. É importante, porque, Eu já porque fui. às vezes ela é distraída, tem gente que é distraída, que realmente a cabeça em outro lugar e não tá dando valor. Tem uma super habilidade, mas não Sim. queria estar ali. Eu tive alunos extremamente habilidosos, Uhum. talentosíssimos. Eles não queriam mais estar ali. Eles estavam cansados, entendeu? Apesar da habilidade na dança, deu pra eles. Então eles não queriam estar ali. Sim. Mas também já vi questões de alunos que estavam distraídos por fome, por outras coisas. E aí, realmente, você precisa se cuidar. Exato, precisa se alimentar, precisa tomar Vai água. se centrar um Precisa, pouco. sabe, descobrir o que realmente quer fazer. Porque às vezes a pessoa é habilidosa, mas ela não quer estar fazendo aquilo. Exato. E tá tudo bem, e não precisa estar Porque a gente tem várias habilidades, tá, gente? Exato. Ninguém só tem um talento nessa vida. Exato, e tá tudo bem, não, sabe, sem ressentimento, gente. Vai fazer o que você tá Exato. afim de fazer. Se você não tá afim de estar aqui, tal, você tá afim e tal, então se esforça e vamos. Entendeu? E aí, nesse aspecto, se eu tô numa sala de aula, tem gente que é distraída e consegue fazer, eu não preciso dar atenção também. Eu vou dar atenção pra quem tá travado e tá precisando e tá, Claro. tá afim de fazer, então vamos, entendeu? Então não é nenhum. Entendeu? Não tem. Travado, mas engajado. Ok. Você vai trabalhar com alunos. Você prefere iniciantes, intermediários ou avançados? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Eu não tenho preferência pra ela. Todos esses são legais de trabalhar, é que são momentos diferentes, né, da vida. Da vida. Mas é que tem gente que tem preferência. Eu Eu- gosto muito de trabalhar nessa fase. Eu não tenho, assim, nenhuma grande preferência, mas se eu tivesse que escolher hoje, eu tenho que escolher? Tem. A gente escolheu o travado mais engajado na anterior. Sim, mas nessa não tem real, assim. Eu gosto de trabalhar com iniciante no aspecto de apresentar coisas que são totalmente novas, né, para a pessoa. É muito legal trabalhar com avançado no aspecto de que são outros refinamentos. Eu acho interessante pegar o intermediário e eu escolheria hoje o intermediário, mas porque ele tem esse tem ainda vislumbres de coisas novas, então eu acho muito legal apresentar algumas ideias ainda, amadurecer algumas ideias, aproveitar esse momento que o básico já foi, então já está um pouquinho mais ligado, mas ainda dá para apresentar um monte de coisa, sem muita trava também, que às vezes a pessoa que já é avançada tem, né, alguns vícios, algumas coisas, então o intermediário é legal, que dá para apresentar um monte de coisa nova, ter uma absorção bacana, e ao mesmo tempo já tem um entendimento, então algumas coisas entram com mais facilidade. Porque já gastou um tempo fazendo o básico. O iniciante, né? E quando é que a pessoa deixa de ser iniciante? É uma boa pergunta, não sei responder. Mas o legal, o que eu gosto bastante, o iniciante, dependendo do que for, até acho gostoso. Sim. Mas já fiz muito disso. Sim, né? sim. Agora o intermediário, o legal é como eu consigo empurrar essa pessoa para avançado. Sim. Né? Porque ela vai vir com algumas travas. Que falta para você dar o pulo do gato, né? Como né? Bum, e virar a chave completamente. E aí é interessante descobrir no corpo da pessoa, do intermediário, né? Que já tem alguma experiência em dança, descobrir como é que ele vira a chave para entrar no nível avançado. E o que é ser avançado? É você ter um melhor entendimento do seu corpo e você conseguir entender por si mesma as ferramentas necessárias. Porque você é uma pessoa avançada quando você entra numa aula e você já traz com você mesma ferramentas para lidar com o material. Sim. Seja uma aula que você já domina, com uma técnica que você já domina, seja que não domina. Sim. Mas você é avançado, você tem ferramentas, você entende que você tem ferramentas, você entende conscientemente. O intermediário às vezes ainda não entende, está descobrindo ainda. Sim. Então, sabe lidar bem com aquela técnica que faz, mas se jogar em uma outra aula... Talvez fique meio perdido e tal. O avançado é aquele que já entende que ele mesmo... que ele não depende exatamente de um professor, que ele tem que entender que ele tem que ter essa mala de Mary Poppins cheia de ferramentas que ele tira conforme a necessidade. E ele é profissional quando ele faz isso com grande destreza. Aí virou um profissional. Pelo menos em termos éticos, de postura, né? Pode ser. Ok. Agora vamos lá, pro treino. Tema treino. Treino. Poucas vezes mais intenso ou muitas vezes razoável?
É que teria que colocar em números isso, né? Claro. Não sei, mas... Particularmente, considerando poucas, mais do que duas, poucas, assim, pelo menos mais do que porque uma vez é tipo, Não é pouquíssimo. não é nem pouco, né? É menos do que pouco, mas pelo menos assim, 2, 3 vezes na semana, intenso, do que muitas vezes e pouco. Pouquinho, razoável. É. Poucas vezes intenso. Poucas vezes muitas vezes com menos carga é mais em termos de agenda. Se você não conseguir encaixar um momento grande, aí ok, picotar e distribuir algumas coisas. Mas também é tipo, sei lá, digamos assim, 3, 4 dias mais de boa e 2, 3 dias mais intenso. É, Então, não tem exato. como também muito... Muitas vezes é razoável seria se fosse treino de corpo pra mim. Mas se é treino de dança, se esse treino é dança, poucas vezes é intenso. E intenso com essa, intenso, criando uma nova palavra com C cedilha, que seria o intencional, né? E com intenção e intenção. Intenção, ou seja, com S, né? Uma tensão do tipo, ou seja, com muito engajamento de corpo. E intenção com C cedilha, do tipo muito focado, entendeu? Porque realmente, vou daqui 5 minutos na minha dancinha. Ok, movimento, seja ele dançante ou não, todo dia, de forma razoável, todo dia. Movimento, trabalho de corpo, todo dia. Mas, pô, agora eu quero mergulhar na minha dança, eu vou realmente... então que seja com muita intenção e intenção, né? Sim. As duas coisas. E isso eu tirei de Valéria Canobrave. Bom, você... Que ela falava, né? Intenção com S e separado e o intenção, tudo junto com C cedilha. Valéria, ela é a açougueira de palavras. É a açougueira de palavras, ela curte. Ela corta as palavras de um jeito bem legal. Ela curte. Movimento. Tá, sobre movimento. Movimento dos braços ou movimento das pernas? Pernas? Braços. Por isso a gente se complementa. Eu danço com os braços. O nome já diz, footwork. E ele dança com as pernas. Mas é verdade, os meus braços são muito falantes e as pernas do Henry são muito falantes. Às vezes eu podia dar uma juntada. Fazer um Frankenstein. Um Frankenstein. Ok, próximo. Acupuntura ou massagem? Uau. Você vê que a gente começou com a comida, a gente foi para as danças, para as performances, para alunos, e agora a gente foi para tratamento, restauração, os 4 anos. Mas isso é, tipo, como diz em inglês, né? Apples and oranges, maçãs e laranjas. Né? Sim. São coisas bem diferentes, é tudo momentos fruta. Bem diferentes. Como o casamento grego tem esse momento. Nós somos maçãs, eles são laranjas, mas no fim somos todos frutas. Tem um momento bem bonitinho. Mas assim, você tem que ficar com um tratamento pro resto da vida, você não pode ficar... O resto da vida? É só esse tratamento que está disponível, escolha. É esse, entendeu? É que massagem tem também trocentos tipos, né, de massagem. Qual massagem? De qual massagem você Eu particularmente faria com massagem. Porque pensa, eu posso fazer massagens de pressão, que nem a acupuntura, que é aquela de pressão, entendeu? Então eu ficaria com massagem, porque eu acho que é mais amplo. E as possibilidades são mais amplas. Mas depende. Se você é porque você nunca. Se você pegar um chinesinho, assim, os bigodes, assim, aqueles rolos de estudos, assim, milenares, eu acho que eu ficaria com a acupuntura. Pode ser. Se pegasse um cara desses, é porque não tem muitos aqui. Exato. Aqui a gente conhece muito mais pessoas, né, que fazem manipulação externa e tudo, que trabalham massagem diferente, quimioterapia, mesmo manipulação de face, é um tipo de massagem. Qual que você falou agora? Manipulação de face. Antes. Quiropraxia. Exato, eu falei, nossa, eu viajei. Meu irmão foi o quê? Câncer. Câncer, eu falei errado. Quiropraxia, massoterapia e tantos outros, e tem outros tipos de também. Fáscia, RBG. Mas eu acredito, pelo que eu já vi aí afora também, que tem outros tipos de acupuntura e pessoas muito, tipo... É que aqui, quando veio uma onda assim... muito de repente, de nossa, um negócio diferente, que nem abordagens somáticas, né? Que chegou e tudo, uau, que legal, e não foi muito bem estruturado o primeiro momento, assim, né? De certificação. Hoje já é muito melhor, né? A gente sabe que está muito mais bem feito e tudo mais. Mas pegar um acupunturista bom
é tipo, mano, é da hora. Entendi. É da hora também. Já que você vai ter a massagem, eu fico com a acupuntura. Ok. Então vamos lá. Tem que honrar meus antepassados, senão Tem eles, que honrar os... senão eles jogam umas agulhas lá de cima, né? Entendi. Clã Ó. das agulhas voadoras. Clã das agulhas voadoras. Isso é legal. Não das Não, agulhas, das agulhas. mas das adagas. Ok, esse aqui, ó. 3, 43.3. Danceability, eutonia ou BMM? Ou Body Mind Movement? Você tem experiência com os três, fez aula das três coisas. Pode. Não. Você fez aula das três. Se fosse pra mim, se fosse eu, seria... A pessoa teria que colocar Feldenkrais, eutonia e Bartenieff. Que eu tive... Tecnicamente eu também tive experiência, mas aí Bartenieff foi com o Henrique, eutonia com o Henrique com a Ana Terra e Feldenkrais com a Silvia Geraldi. Então se fosse falar... Bartenieff também teve um pouco com a Lambert. Eu seria essa experiência de aluno, mas colocando pra você, eu tive alguma coisa de BMM, eutonia, nunca tive danceability, mas você já falou bastante. Danceability, eutonia e BMM. Quero estudar, tanto no sentido de gostaria de estudar, quanto no sentido de essa é extremamente importante, vejo... Mas é porque assim, eu vou falar, eu diria assim, pra levar na minha vida, pra mim mesmo, pra eu, assim, pra minha prática, pra eu fazer, eu ficaria com eutonia. Se eu fosse ensinar, vamos tal, eu ficaria com danceability. Se eu fosse me tornar um educador somático, um terapeuta, um lugar assim, BMM. Então seria assim, em mim mesmo eutonia, no outro danceability, como professor de dança. Como terapeuta, manipulador, que faz intervenção, Body Mind Movement. Porque eu tive o contato bastante assim com a Clau, acho que foi o mais extenso em termos de prática com a eutonia. Né? Mais do que danceability, mais do que BMM. O BMM eu fiz curso e tal, mas foram intensivos e foi aquele período lá. Com a Clau eu tive um tempo e o trabalho todo com a dança eutônica, né? Sim. Contemporânea que ela desenvolveu. A partir da eutonia. A eutonia é um trabalho de educação somática que estabelece a ideia de trabalhar o tônus. O tônus é eutonia, né? Então a questão do tônus e do contato. Sim. É tônus e contato. Que nesse sentido poderia puxar um gancho muito legal com contato e improvisação. No entanto, no contato e improvisação as pessoas trabalham bastante com Aikido. Mas acho que elas deveriam trazer a eutonia, porque a eutonia das abordagens somáticas é que tem o contato por excelência. Claro. Todas mexem com contato, mas a eutonia é contato. Sim, e como abordagem somática já, né, mais ali... Exato. Porque o Aikido, você tem que fazer toda a transposição da arte marcial para a arte dançada. Exato. Mas... Porque assim, a eutonia, ela justamente, eu acho que ele trabalha no lugar do Bartenieff, assim, sabe? Ele tem uma similaridade de, se eu fosse ensinar eutonia, seria para capacitar a pessoa a se tratar também. E por isso que eu acho que ela tem, para mim, eu tenho mais afinidade pessoalmente de ter como prática pessoal. O BMM, ele tem muito a ver com o estudo e com uma sensibilidade para com o outro também. Né? Nesse lugar do terapeuta. Ele parece porque ele estudo teórico prático do corpo, de como o corpo funciona como um todo. Porque assim, né? ele tem o BMM, né? O Mark Taylor, ele trouxe a abordagem da dança para dentro do BMC, na verdade. Né? Ele pegou o BMC, Body Mind Center, e trouxe a abordagem da dança, do movimento, e criou o BMM. O BMM ele tem a sua parte do movimento, desse entendimento da dança e tal, mas se você for olhar para a formação dela, você precisa ter X horas de trabalho de consultoria que você faz com a pessoa, de atendimento, entendeu? E você tem que fazer o relatório e tudo. Então ele tem esse lugar mais de atendimento em prol do outro. Mas você atende o outro e você resolve as questões do outro e talvez ela tenha que voltar para você constantemente para lidar com aquelas questões. Né? O que eu sinto também do BMM é que ele é quase que uma maneira de você entender corpo. Eu não sei se, por exemplo, você no BMM, assim como no BMC, a gente estuda todos os sistemas do corpo. Sim. É basicamente aulas de anatomia, cinesiologia e fisiologia a partir do crivo do movimento, né? Pensando por esse viés. Mas é basicamente anatomia, cinesiologia e fisiologia. Sim. Só que olhando para isso em movimento. Sim. Enquanto que, sei lá, eu penso em eutonia, não é exatamente anatomia, fisiologia e cinesiologia. Não. Né? Sim. Mesmo outras. Não é anatomia, fisiologia. Você vai aprender alguma coisa disso, mas não tem esse olhar focado. O corpo tem tantas veias, tem tantos quantos ossos, enquanto que no saber exatamente as coisas, porque você vai interferir, seja com um
toque celular, seja com algum tipo de manipulação, ele vai entrar com o contato. Então, você tem esse precisa lugar mais entender. biológico, né? Exato. Não sei. Enquanto Essa que- sensação, pelo menos. Quer dizer, eu não sei como é que é a formação de eutonia. De repente tem Sim, até passo sim. por essas matérias. Não, com mas certeza sei. tem. Quando você vai entrar nesse lugar Do terapeuta. do terapeuta. Mas o que eu tô falando é que o terapeuta e o educador da eutonia, eu acho que ele tem esse lugar de capacitar o outro, entendeu? Entendi. A ser. Agora, o BMM, você precisa fazer a formação para você realmente ser capaz de você lidar com todas aquelas questões em você. Se você é uma pessoa que não tem nenhum outro conhecimento prévio de dança, de corpo, de outras coisas, e você quer estudar o BMM para fazer um tratamento em você mesmo e você poder se autorregular e tudo, você tem que fazer a formação completa, entendeu? Você precisa entender tudo ali. Agora, a eutonia, mesmo o Barthelemy, você não precisa entender tudo para você usufruir de muitas A coisas. maneira como eles apresentam as ferramentas já são aplicáveis, Exato, mais elas já são facilmente muito mais aplicáveis. Exato. Entendi. Enquanto que o BMM ele tem muita informação que é estrutural. É para você estruturar, para daí você intervir. Entendi. Porque Agora, tanto Barthelemy, Feldenkrais, eutonia, é uma série de procedimentos. Ó, Sim. você faz isso, você mexe assim, você mexe assado, nananana. Tem Enquanto o exercício bebê que- me parece que realmente estuda Exato. a teoria com Exato, prática. porque- Mas qual que é o exercício que eu faço? Eu faço assim, eu faço assado, como é que eu Exato, faço? porque existem exercícios ali nesses três, né? Na eutonia, Barthelemy e Feldenkrais, que às vezes você não precisa nem entender o que está acontecendo. Você só precisa Exato. fazer. E Exato. vai dar tudo certo, entendeu? Porque Exato. já está organizadinho e bonitinho. Se você fizer Segue a exercício- orientação, né, faz o da exercício fala. bonitinho, já vai dar tudo certo. E é Sim. isso. E só para encerrar, o Dance Ability, eu acho que no lugar pedagógico da dança, ele é muito interessante porque ele abre, né, a possibilidade para muitas pessoas, que para mim alinha junto com o break, entendeu? A Entendi. ideia de que Mas se você fosse escolher só um pra fazer uma formação e fazer pra uma colocar na tua formação, vida, pra colocar na minha vida, eu teria que ficar com a eutonia. Eu ficaria com a eutonia. hoje você ficaria com a eutonia. Há um tempo atrás eu lembro que você falou que você ficaria com Dance Ability. Agora você mudou, você vai com a eutonia. Apesar de que você olha que interessante, gente. Ele começou a formação de BMM, fez muitas aulas de eutonia e disse que iria fazer Dance Ability. Porque teve uma experiência de Dance Ability, mas disse fazer Dance Ability. Hoje você mudaria isso. É porque são assim, você tem que fazer escolha supondo que você não vai fazer nada dos outros. Não tem, Sim, entendeu? sim. É totalmente hipotético e totalmente volátil. Claro. E por isso que as coisas variam, porque elas têm o mesmo peso, assim, similar pra mim, tem um peso similar pra mim. Porque na verdade eu quero trabalhar com break. Então por que hoje seria eutonia? Justamente por esses lugares todos, por causa dessa capacidade de compreensão, de trabalho de si, a possibilidade de delegar isso para o outro, para a pessoa ganhar uma autonomia, apesar de, ao meu ver, não ter a abertura tanta quanto o do Dance Ability, mas eu estou considerando a minha prática pessoal também. Quando eu priorizo o Dance Ability lá atrás, é quando eu estou priorizando a parte do ensino para o outro. Eu não estou considerando a minha prática pessoal, porque eu estou considerando a minha prática pessoal breaking, pelo menos, digamos assim. Entendi. Agora, se eu estou considerando que não existe nada na minha vida, não existe mais nada, eu tenho que escolher um dos três, eu fico com eutonia. Ok, entendi. E o BMM eu acho muito legal de fazer o curso. Eu gostaria de terminar a formação toda, estudar tudo e ter todo o conhecimento, justamente porque ele tem... Anatomia, fisiologia, ele cinesiologia. tem uma parte estrutural que é importante, que é muito bom, é muito bom. A pra maneira muitas como eles coisas. apresentam essa parte de anatomia, fisiologia, cinesiologia, de funcionamento do corpo, em todas as suas instâncias, é realmente muito rica e muito profunda. E eu sou desses de gostar de mergulhar e ficar muito tempo fazendo uma coisa só para depois mudar para outra. Tem práticas que você vai fazendo uma formação a vida toda fazendo, entendeu? Agora, a maneira como se dá o BMM, porque até então ainda era com a presença do Mark, pessoalmente vindo e dando o curso, hoje já tem outras pessoas formadas que complementam, né? O Mark ele dá alguns módulos e outras pessoas vêm e fazem, dão os outros módulos, mas ali quando eu comecei e tal, era basicamente o Mark vinha e ele dava, entendeu? E eu sou desse, se eu posso escolher estudar com a fonte, eu quero estudar com a fonte, entendeu? Sim, que não morra. Que não morra, fique vivo, Mike. Ok, estamos chegando na reta final. Ok, vamos Passar lá. fome ou passar sede? Fome. Passar fome. Passar sede é muito terrível. Água, água, água. Próximo, café ou chocolate? Chocolate. Chocolate.
Próxima, Isso muitas... tem a ver com a dança. Ponto de interrogação enorme. Eu pensei assim, coisas que dão boost de energia Ah, rápida. tá. Você não justificou todos, você fez uma introdução, essa de repente veio assim. Que legal, né, gente? Também uma coisa assim, bem boba. Faz parte da vida. Muitas técnicas superficialmente ou uma técnica aprofundada? Depende, quais são essas muitas técnicas? Não sei. Se eu puder escolher todas as muitas técnicas, eu fico com as muitas técnicas. Ok. Do que com uma técnica aprofundada. É. O que eu fiz na minha vida? Não, claro que tem um pouco mais de peso e tem um tempo elaborado numa coisa, mas... Sim. Ai, vou começar do zero agora. Não, me dá tudo que é possível. Depois, algum momento da minha Sim. vida, eu escolho um. Venha me impedir, quero ver. Entendeu? Entendi. Próximo. Miso ou shoyu? O que isso tem a ver não tem a ver. É só pra vocês. Como se fosse só isso que existe. Não, é culinária asiática. Misoshiro ou shoyu? O miso ou o shoyu? É, mas é porque eu quis colocar esses dois. Miso. Miso, por Miso quê? porque o miso ele é a soja fermentada já. Então ele é probiótico. Ele é probiótico. Claro que um shoyu bom, ele também é já fermentado. Uhum. Só que ele tem, eu diria que tem uma carga maior de sal aí, tem uma coisa um pouco mais... Porque como ele passa por esse lugar mais líquido, né, ele também normalmente é mais difícil de achar. Eu já vi documentário, eu sei que existe shoyu assim. Fermentação, e nananã, top de linha assim. Tá. Agora o miso acho que é mais fácil, tipo, mesmo mais barato ele tá um pouco mais, entendeu? Menos ingredientes, ele tá mais ali na forma como ele tem que ser. A soja fermentada, bonitinha e probiótico. Entendi. Mas assim, eu vi um cara assim, pegando um shoyu top de um cara que faz assim, old school, que ele faz shoyu e miso, e tipo, os caras têm delírio, assim, quando eles experimentam o shoyu, tipo, mano, isso é shoyu? Isso aqui é shoyu, entendeu? Entendi. E se você juntar os dois, shoyu e miso, então, aí é Sucesso. tipo, é isso aí. Doce ou salgado? Salgado, sempre. Doce. Eu sempre fui salgado. Doce dá pra... Primavera, verão, outono ou inverno? coisa, né? Eu fico com outono e inverno. Outono. Outono, eu gosto do outono também. Esse momento que a gente tá vivendo, outono. Eu nasci assim, é porque assim, quando acabou o outono, eu falei, tá bom, agora eu vou. Aí eu nasci, entendeu? Entendi. Aí Eu nasci em vim pleno pro- verão. Eu vim pro inverno, mas Eu eu curti nasci- o outono, assim, o finalzinho da barriguinha da mamãe foi o outono. Eu gosto muito da primavera, mas a primavera ela nasce gelada, né? Porque ela nasce no final do inverno. E o outono ele nasce um pouco mais quente. Eu gosto do outono, então. É, eu acho que eu gosto, mas assim. Antes eu gostava muito do inverno. Eu preferia muito mais o inverno. Acho que é porque eu era muito mais gordinho e eu passava muito calor no verão. Entendi. Passava muito calor no verão, na primavera. Hoje eu suo bastante ainda, mas eu consigo lidar com muito mais tranquilidade. Entendi. Então eu acho que eu curtiria ficar assim no outono. E principalmente pelas cores eu acho que fica no outono, né? Folhas assim escurecendo e caindo e tal. Essa coisa mais Eu gosto, sim. poética, Eu assim. acho parisiense, E- jazz. E aí um sol, mas com um vento mais geladinho, entendeu? Sim, Aí é gostoso. é gostoso. Porque o inverno ele já fica mais aquela coisa mais azul, mais gélida, mais branca, assim, né? Mais fria. Exato. E o verão é aquele amarelo, assim, não tem aquele... Quando bate o vento te faz suar mais do que o próprio sol, sei lá, vem aquele mormaço, assim. E a primavera, assim, tá no mezzo, né? Tá mezzo, vem... Eu acho, em termos assim, simbólicos, a primavera pra mim, ela é poderosíssima. Toda do romper da terra, ela é extremamente violenta. As pessoas acham a primavera leve, eu acho a primavera uma violência, Uhum. né? Tem que gelar todo aquele gelo. Pense em lugares que a coisa é bem feitinha, né? Então, arrebentar as camadas de gelo pra sair as plantas, e tem muita violência. A primavera, ela é realmente muito forte. Mas em termos de experiência de sensação de corpo, o outono. A gente passou a primavera no Japão, né? Então lá é bem bonitinho. A primavera é gelada, né? O começo da primavera é Gelado, muito gelado. gelada, porque tá saindo do inverno. Então, realmente você vê as plantas numa luta ali pra tentar sair do gelo assim e sair uma pétala, entendeu? É muita violência.
Agora, em termos de sensação térmica e também das tonalidades, né? O outono é lindo. Mas é interessante, porque o outono ele tem a ver também com esse lugar da preparação pro inverno. Entendeu? Exato. E eu sou desses de preparar as coisas. Sim. De, tipo, estocar as coisas, entendeu? Porque as folhas caem porque, opa, vai vir o inverno aí, entendeu? Então, por isso que, não, derruba as folhas, porque senão não vai rolar vida aqui, entendeu? Não vai aguentar o inverno. E essas coisas, assim, do tipo, opa, dá uma parada nas coisas, né? Tira tudo, aí vai passar por um longo e frio inverno. Eu gosto de ficar assim, né? Aí primavera a gente sai de novo, faz aquele esforço, entendeu? É tudo muito legal. É muito legal. É tudo muito legal, mas eu gosto. Última pergunta de hoje, que não é a pergunta número 20, é a 22, porque 22 é tchu-tchu e esse é o seu número, porque você é o chu-chu, chu-chu. Ok. Entreter, sensibilizar ou conscientizar a plateia? Você quer entreter a plateia, sensibilizar a plateia ou conscientizar? E essa consciência não é consciência de corpo, é consciência lá, em relação a alguma coisa, uma questão do mundo e tal. Então, entreter, que é a diversão, sensibilizar, que é tocar nas emoções, ou mesmo nas questões sensoriais, tá? O sensibilizar vale para as coisas. E conscientizar tem a ver com questões de mundo, sei lá, conscientizar em relação a fome, sede, ambiente, questão dos imigrantes, enfim. Você quer entreter as pessoas, você quer sensibilizá-las, tocar nas emoções e na parte sensorial, né, despertar isso nelas para elas ficarem mais humanas, sei lá, não sei. Ou você quer conscientizar em relação às grandes questões ou pequenas questões em relação ao mundo, a elas mesmas e tal. Você como artista quer fazer o quê? Sensibilizar através de um entretenimento consciente. Ou conscientizar através Não. Sensibilizar através de um entretenimento consciente. Eu pensei nas outras variantes. Não, é sensibilizar através de um entretenimento consciente. Por quê? Sensibilização em primeiro lugar. Por quê? Porque não adianta conscientizar sem sensibilização. Tá, em termos de etapas. Mas se eu escolher conscientização, já pressupus que eu fiz tudo? Você prefere pensar de baixo para cima do que de cima para baixo? Não necessariamente, porque ações de conscientização existem aos montes. Quanto isso mobiliza as pessoas é que é. Mas se eu vou fazer um trabalho, eu quero com esse trabalho conscientizar as pessoas. Porque não já está previsto que eu vou ter que sensibilizá-la para chegar nesse momento de conscientização? Mas aí você não está separando as coisas, então. Se a sensibilização está abarcada dentro da conscientização, então tira a sensibilização do jogo. Tira ela, não tem que ter ela no meio do jogo. Entendi. Se eu estou considerando as palavras... Então, não, tem que saber que a conscientização em si, ela não pressupõe sensibilização. Conscientização significa, olha, sabia que os golfinhos estão morrendo ali? Nananana? Sabia que as baleias... eu não sabia, agora você está sabendo. Se você quer fazer alguma coisa, se você ficou tocado ou não, se você vai fazer alguma coisa, tá consciente agora. Você não sabia, agora você sabe. Isso é conscientização. Sensibilização estou tocado. Eu não sei porquê. Não sei se é por causa das baleias. Eu não sei se é por causa das plantas. Eu não sei. Estou sensibilizado. Então eu prefiro sensibilizar primeiro. Entendi. Porque isso me mostra, na minha perspectiva, a sensibilização é mais importante porque aí tira o coração de pedra. Você tira da máquina, do automático. Opa, porque se eu fosse uma máquina eu não estava sentindo nada. Estou sentindo alguma coisa. Por quê? Aí começa. Por quê? O que aconteceu? Aí sim desperta uma curiosidade. E aí vem o entretenimento e depois a conscientização. Por quê? Porque eu posso sensibilizar. Ai, os golfinhos, ai, que tristeza. Agora eu fui sensibilizado e agora eu estou consciente de que por causa disso isso vai me fazer agir. Não necessariamente. Porque apesar de ter sido sensibilizado, estar consciente em relação àquilo, eu não fui motivado talvez o suficiente a colocar, ou não me foi apresentada uma possibilidade de ação para que pudesse gerar alguma diferença. E por que o entretenimento? Porque a gente está falando de arte, de dança também. Essa é a minha arma. Minha arma é a arte e a dança. Essa é o meu lugar de ação. Então, eu sensibilizo. Como é que aí a pessoa, o que aconteceu? Uma arte, um entretenimento, alguma coisa me interessou, entendeu? Despertou interesse. Não adianta eu sensibilizar ela e empurrar na cara dela, assim, a sua consciência, aqui ó, você tem que fazer alguma coisa aqui ó, porque as baleias estão morrendo, porque os golfinhos, porque o plástico, a indústria, a carne. Ai, que ótimo. Eu não tô querendo nada, não, então ó,
Sensibilizei através da minha arte, de um entretenimento, de alguma Porque a pessoa atividade. escolheu se entreter, né? Exato. Ter aquele momento. Exato, mas aqui, pensando assim, olha, despertar a sensibilidade através de um entretenimento que aí traga a pessoa, ela se identifica, ela escolheu aquilo, eu escolhi isso. E isso que eu escolhi, ela tem um background de consciência, de uma importância maior, de uma outra coisa. Ah, que legal, então quando eu escolho esse artista, quando eu escolho os trabalhos do Ta Concept, eles fazem um trabalho que é sensível, nossa, isso é muito legal. Só que por trás disso tudo também tem um trabalho consciente, eles não fazem isso aqui à toa. Esse entretenimento não é só o entretenimento puro e simples, e também, ou que seja só para tocar e por tocar emocionalismo barato. Não, tem uma razão de ser. Só que a pessoa ela precisa estar engajada e ela precisa querer ir até lá. Então eu preciso primeiro prepará-la, se tiver que levantar alguma coisa, que seja preparar as pessoas com a sensibilização. Sim. Entendi. E a gente termina aqui. Yes! Mais um Thalita Game Show. Gatalita Game Show. Gatalita? Eu ia falar Game Show. Gatalita Game Show. Gatalita, você que acha? Eu não sou Gatalita? Gatíssimo. Uá. É isso aí, minha gente. É isso aí, minha gente dançante. dançante. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido a gente falando, rindo e gaguejando. E trocando as palavras. Trocando as inventando palavras, novas. botando câncer no meio da história aqui Pois da é. terapia de Acontece, quiropraxia. gente. Nas Acontece. melhores famílias. Nos melhores dançantes. Nos melhores dançantes. É isso aí. Espero que realmente tenha sido proveitoso para vocês. Eu sempre acho muito proveitoso, porque é legal repensar, refletir sobre essas questões Isso. todas. A gente já sabe, mas quando a gente põe para fora, a gente reafirma, né? E é bem raw, né? É bem crua a nossa conversa. Uhum. Claro que agora eu pegaria o que a gente falou e ficaria refinando as palavras, faria escolhas de sentenças mais apropriadas, mas isso ficaria por uma coisa meio revista, sabe assim? Faz o texto e grava um áudio. Matéria. E faz uma matéria e grava em áudio. Aí é Certo. outro momento, um segundo Certo. momento. Primeiro tem que fazer esse brainstorm aqui. Isso Isso aí. aqui é um brainstorm, né? Sim, De ideias. isso aí. Muito bom. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido também, aproveitado. Deixa um comentário, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal do YouTube se você ainda não está inscrito. Se quiser pode escrever pra gente no e-mail contato@taconcept.com, ok? Isso. Sugestões, dúvidas, qualquer coisa que você quiser mandar pra gente, a gente vai ficar muito feliz de olhar, de ler e responder pra você, tá bom? Yes. E é isso. Fiquem com Deus. Grande Tenham uma beijo. semana abençoada. Yes. E vamos que vamos. Até a próxima. Até a próxima. Beijo grande. Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.